Olá, meus amores! Bom dia, terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha! Hoje nós vamos trabalhar com matemática. Então corre, pega os livros de vocês. Pegados os livros, vão abrir na página 52, medidas de comprimento. Hoje é dia 23 de março de 2021. Eita, que tá acabando o mês, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com medidas de comprimento. Sabe o que é comprimento? Comprimento é o tamanho. A tia trouxe aqui alguns amiguinhos para nos ajudar. A tia trouxe aqui uma régua. Qual que é esse que tá brilhando? Tá na câmera. A tia trouxe uma régua pequena, né? Que serve para medir. Vocês sabem que ela tem aqui os números e nós trabalhamos com centímetros na régua. A tia também trouxe uma trena. A trena da tia é pequenininha, ó. Iguais aquelas dos pedreiros. Quem trabalha com medições geralmente utiliza a trena como forma de medir. Nós utilizamos o metro, ó. Aqui também nós temos a numeração, certo? E serve para medir, certo? Então vamos lá, na página 52 tem outras formas de medir, mas a tia só encontrou essas aqui na casa dela. Nós temos a fita métrica, nós temos também o metro articulado. Nós vamos ver que tem aqui no livro de vocês, tem as imagens, tudo bem? Então vamos lá, medidas de comprimento. Então, nós temos uma medida que é uma medida padrão, que é o metro. Então, para que serve o metro? Eita, trovão, ui. O metro. O metro é a unidade de medida de comprimento. Então, nós vamos nos basearmos pelo metro, ok? Tia, mas existem medidas maiores do que o metro e menor? Sim, nós vamos conhecê-las agora. Nós temos aí na página 52 uma tabela. Nessa tabela nós temos aqui na sua direita o metro e na esquerda você tem maior que o metro e menor que o metro. E nós vamos conhecer cada um. O primeiro é o quilômetro. Alguém já ouviu falar em quilômetro? A cidade de Lago da Pedra para a cidade de Lago do Junco são quantos quilômetros? A cidade de Lago da Pedra a São Luís são quantos quilômetros? Então, nós medimos a distância entre uma cidade e outra por quilômetros, porque se fosse metros, iria dar muitos, né? Então, para facilitar, trabalhamos com os quilômetros. E o quilômetro, ele é conhecido pela sigla km. Observem no livro de vocês, km é a sigla do quilômetro. Logo em seguida, nós temos o hectômetro, a sigla hm. E por último, nós temos o decâmetro, conhecida como a sigla dm. Percebam que esses aqui eles são maiores que o metro. Então, o metro tem quantos centímetros? Vamos já saber. E menor que o metro nós temos o decímetro, que é a mesma sigla do decâmetro, dm. Nós temos o centímetro, que é o cm, é o que nós utilizamos aqui na régua, o centímetro. E por último nós temos o milímetro, que é o mm. Geralmente quando se faz receitas, nós utilizamos os milímetros. Quantos milímetros? Geralmente também em remédios também é utilizado o milímetro, né, que é menor que o metro, certo? São medidas menores. Então vamos lá. Ainda na página 52 nós temos: quando precisamos efetuar medições pequenas, usamos as unidades menores que o metro, o centímetro, o decímetro ou o milímetro. São as unidades menores que o metro. Mas, quando efetuamos grandes medições, distância entre cidades, por exemplo, usamos unidades maiores que o metro. Dessas unidades, a mais utilizada é o quilômetro, que foi o que a tia citou bem no começo da aula. Entre uma cidade e outra, nós medimos a distância por quilômetros, para facilitar, né? Porque o metro, como vocês sabem, o metro ele não é tão grande. O metro é quantos centímetros? Vamos já descobrir. Se você já sabe, ó, fica caladinho, certo? Então, vamos lá. A palavra metro, ela significa o que mede. Então, quando eu trabalho com metro, é o que eu estou medindo, certo? Então, é muito fácil. Então, o metro é o que se mede. O metro também pode ser representado assim.
1 m, no caso 1 metro, é igual a 100 centímetros. Ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu pego uma régua dessa, vocês sabem, essa aqui minha é pequena, ela só vai do 1 até o 20. Aqui, ó, a numeração dela aqui, ó. Ela vai do 0, né? A gente começa a contar do 1 até o 20 aqui. Não sei se dá pra focar. De 1 até 20. Então, percebam que 1 metro eu tenho que ter 100 centímetros. Então, se eu tenho 20, aqui ainda tá faltando 80. Então, para facilitar, como o metro ainda são poucos centímetros, 100 centímetros, por isso que para medir uma cidade, a distância entre uma cidade e outra, nós utilizamos o quilômetro, porque o quilômetro são 1000 metros, então já aumenta, né, bastante. Então, já sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. E você, sabe quanto você mede? Você é maior que 1 metro ou menor que 1 metro? Nós vamos já saber. Aí nós temos aqui ainda na página 52. Há vários instrumentos de medida que utilizam o metro e o centímetro. Como vocês sabem, nós temos a base padrão que é o metro. Então, se for menor, nós utilizamos o centímetro, e se for maior, nós usamos o quilômetro. Temos outras, mas as mais utilizadas são essas, certo? Então, vamos lá. A primeira imagem que vocês estão vendo no livro de vocês é um meio articulado. Ele tem como se fosse um pino e tem 3 partes e serve para medir também. Nós temos a fita métrica, aqui em casa tem a fita métrica, mas a tia não encontrou, procurei e não encontrei, mas eu trouxe aqui algumas. Nós temos a terceira, a régua é em centímetros, e nós temos a trena. Alguns podem até ter em casa, né? Quem tiver vai utilizá-la, certo? Então, vamos lá. A atividade do livro de vocês é a página 53 e a 54, que vai para casa, certo? 53 e 54. Mas a tia vai dar uma missão para vocês, uma missão além dessa tarefa. Vocês terão que medir 3 objetos na casa de vocês. Pode ser a sua cama, pode ser você, pode ser alguém da família. Então, você vai escolher 3 objetos na sua casa e você vai medi-lo. Tia, mas eu não tenho uma fita. Mas se você tiver a trena, serve. Ah, tia, mas eu não tenho nem a trena e nem a fita. Mas se você tiver uma régua, serve. Então, por exemplo, né? A minha régua tem 20 centímetros. Eu quero medir o meu livro de língua portuguesa. Então, para me fazer a medição, eu venho aqui e vou medir, vou dizer quantos centímetros deu esse livro. Se eu for medir em centímetros. Agora, se eu for medir em metro, eu vou utilizar a trena ou a fita. Então, eu vou medir uma coisa maior, certo? Vamos supor que eu vou medir minha cama, vou medir a porta da minha casa, vou medir a pia da minha casa. Então, vocês ficam imaginando o que vocês querem medir, vão medir 3 objetos e mandar para a tia, tudo bem? Junto com a atividade da página 53 e 54, certo? Então, ficamos por aqui. Uma boa tarde de quarta-feira a todos, bons estudos e tchau, tchau, beijos!